Somos os psicanalistas, praticantes de uma arte que, sendo bastante em si mesma, vale-se acessoriamente de vários outros conhecimentos para atuar na área humana, que é definida como psique, e que se caracteriza por ser uma realidade absoluta da natureza metafísica. Falamos do metafísico apenas para que de saídas bosquejamos a dificuldade do nosso trabalho, pois se os males a que nos contrapomos são reais, tudo o mais que temos de considerar é impalpável e de contexto e de complexo acesso, vez que lidamos com o emocional e o emocional, na maioria das vezes, desconhecido e inconsciente. Somos também os únicos profissionais que não usamos instrumentos e tratamos de pessoas, não as tocamos, não lhe ministramos qualquer droga e nem ao menos lidamos com seios e, no entanto, as curamos. Daí dizemos que o nosso ofício é uma arte desafiadora. É verdade que, por isso mesmo, exige de nós uma total dedicação, o máximo de hora de estudo, o máximo de pesquisa, o máximo de trocas com outras comunidades afins. Segundo Freud, os processos psíquicos são em si mesmo inconscientes e os processos conscientes são atos isolados, frações de vida, da vida psíquica total. Os processos da vida psíquica inconsciente são denominados, na maior parte, pelas tendências que podem ser qualificadas de sexuais, no sentido restrito ou lato do termo. Este último pressuposto é, na realidade, a característica fundamental da psicanálise, que consiste essencialmente na tentativa de explicar a vida inteira do homem e não só aquela privativa ou individual, mas também a pública e a social, recorrendo a uma força que é o instinto sexual ou libido, no sentido técnico deste termo, com o fim de apresentar uma contribuição aos interessados em aprender algo sobre o que norteia o trabalho do psicanalista enquanto clínico. Temos que sempre ter presente que, mesmo sendo dedicadamente estudiosos, jamais teremos atingido o grau desejável de conhecimento, pois nunca nos firmaremos num diagnóstico a partir do estudo de peças anatômicas, nem de filmes radiográficos, nem de exames laboratoriais, nem da descoberta de novas drogas, nem de testes psicométricos. Veja que o nosso paciente é um ser humano ímpar, que veio de um ambiente familiar ímpar e que se desenvolveu ajustando-se às condições ímpares, influenciadas pela maneira ímpar como ele entendeu o que atuou sobre ele e de forma continuada ou então lhe aconteceu por uma fração de segundo, num abrir e fechar de olhos. Esse vídeo tem como propósito a intenção de apresentar referências aos estudos aos quais, de forma extensiva, são apresentados nos livros, né? Procurarei ao máximo ser claro, né? e ser de fácil entendimento. A teoria psicanalítica tem a particularidade de não considerar os atos psíquicos da mesma maneira que o faz a psicologia prática, né? Clássica. Esta os estuda com elementos justapostos, associados e estáticos. A psicanálise concebe a vida psíquica como uma evolução incessante de forças elementares, antagônicas, compostas ou resultantes
como um conceito dinâmico do psiquismo. Fala-se corretamente de duas tópicas freudianas, sendo a primeira aquela que a distinção principal é feita entre inconsciente, pré-consciente e consciente. E a segunda, a que distingue três instâncias: o id, o ego e o superego. O termo tópico, significando teoria dos lugares, vem do grego topoi, local, lugar. A hipótese freudiana de uma tópica psíquica tem origem em todo um contexto científico de estudos, avaliações, observações que vai desde 1891 a 1900, quando Freud apresenta a primeira concepção tópica do aparelho psíquico, no capítulo 7 da interpretação do sonho. Essa teoria aparece pela primeira vez no capítulo 7 da interpretação dos sonhos de Freud, escrito em 1900, em que consiste basicamente essa teoria. Freud propôs dividir o aparelho psíquico de acordo com esta teoria. Deveriam existir três sistemas mentais, cada um dos quais se caracterizando por sua relação sempre com a consciência. Então, o primeiro sistema, chamado de inconsciente, abrange os elementos psíquicos, cuja a acessibilidade à consciência é muito fácil ou impossível. O segundo sistema, denominado pré-consciente, compreende os elementos mentais prontamente acessíveis à consciência. O terceiro sistema, chamado consciente, inclui tudo que for consciente em determinado momento. Entretanto, considera-se que todo material que fora consciente no momento seguinte, ele passa para o pré-consciente. Então, consideramos também que certas experiências conscientes, ao serem vencidas em parte, são gravadas no pré-consciente, enquanto determinado componente é recalcado até o inconsciente. Resumindo, entre os sistemas inconsciente e pré-consciente, opera uma censura intersistêmica que faculta ao pré-consciente excluir elementos indesejáveis ao sistema inconsciente e recusar-lhes o ingresso para o sistema consciente. Daí a dificuldade do nosso trabalho. A ideia central da teoria topográfica é de que o aparelho psíquico pode ser dividido em sistemas baseando-se na relação entre os mesmos e a consciência. Então, concebemos uma figura constituída de camadas, sendo a mais estreita atribuída ao sistema consciente. Um pouco mais abaixo, aparece uma camada igualmente estreita que atribuímos ser o pré-consciente. O centro da figura, a parte maior, em termos cúbicos, compreendemos ser um sistema inconsciente. Assim, o inconsciente passa a ser o miolo e a parte mais importante do aparelho mental. É dessa forma que nós chamamos essa teoria de topográfica, porque Freud, nesse momento, ele quer entender que existe um lugar, para cada uma dessas instâncias. Então, o sistema consciente é um órgão de percepção para as impressões que nos absorvem no momento e deve ser considerado como um órgão sensorial situado no limite entre interno e externo, como capacidade para perceber processos de ou de outra procedência. Freud, dessa forma, em sua teoria metapsicológica,
usa a expressão sistema, percepção, consciência, pré-consciente e consciente, do ponto de vista funcional. O sistema percepção, consciência, opõe-se aos sistemas de traços de amnésicos, né? Que são o inconsciente e pré-consciente. Então, do ponto de vista econômico, caracteriza-se pelo fato de dispor de uma energia livremente móvel. Então, a teoria psicanalítica se constitui recusando definir o campo do psiquismo pela consciência, mas nem por isso considerou a consciência como um fenômeno não essencial. Freud considera a consciência como uma função do sistema pré-consciente e inconsciente. Em uma dada experiência individual que se oferece a intuição imediata e não renova a sua descrição. No entanto, quando se fala de consciência, todos sabem imediatamente, por experiência, do que se trata. Para que um ato psíquico seja consciente, é necessário que percorram todos os níveis do sistema psíquico. O sonho, por exemplo, as representações de objetos pertencentes ao inconsciente devem associar-se às representações pré-conscientes correspondentes. Só depois de vencer a estrutura instalada entre os dois campos, entra em contato com esse sistema e chegam ao conhecimento do indivíduo. O homem não reage a todo estímulo e tem-se impressão de que o sistema consciente conta com um dispositivo especial capaz de protegê-lo de certas excitações que poderiam perturbar seu equilíbrio, que Freud chamou de detector ou amortecedor de estímulos. Se um estímulo externo é essencialmente intenso para o psiquismo, até a captação pelo aparelho protetor, amortecido e transmitido de forma econômica e gradual. Em síntese, o aparelho protetor recebe o estímulo do exterior, amortece-o e transfere-o gradualmente, evitando que o equilíbrio psíquico do organismo se perturbe. O amortecedor de excitações é o que capacita o homem a regular sua vida psíquica, mediante uma distribuição econômica das cargas energéticas, o que lhe permite conservar o repouso e manter em equilíbrio adequado sua tensão energética. Já o sistema pré-consciente, termo utilizado por Freud quando a sua primeira tópica, como substantivo, designa um sistema do aparelho psíquico nitidamente distinto do sistema inconsciente. Como adjetivo, qualifica-se as operações e conteúdos desse sistema pré-consciente. Então, estão presentes no campo atual da consciência e, portanto, são inconscientes, no sentido descritivo do termo, mas distingue-se dos conteúdos do sistema inconsciente na medida que permanece de direito, né, acessíveis à consciência. Inconsciente na medida que permanece possibilitado de acesso, né? Os pensamentos, experiências passadas e outras impressões que podem, com esforços, ser trazidos à consciência. Isso é o que nós chamamos de pré-consciente. As impressões do mundo exterior também são radicadas nele em forma de representações fonéticas e verbais. O sistema pré-consciente que leva as tendências e representações objetivas inconscientes à consciência. Só que nesta função,
associa-se em forma de representações verbais adquiridos na realidade. Como o pré-consciente se relaciona com a realidade externa e também com o inconsciente, no decorrer do sonho são usados fatos reais, uma ideia concebida em estado de vigília, etc., a fim de apresentar um desejo dessa forma inconsciente. Já o sistema inconsciente, o seu conceito é que em sua maior parte, no sentido de que nunca foi observado diretamente, mas ao mesmo tempo é empírico, pelo fato de representar uma indiferença imprescindível para explorar de maneira lógica e sistemática um grande número de observações. Então será difícil, portanto, dar uma definição categórica de algo cuja a natureza se desconhece intimamente e cujo conhecimento só se pode obter de forma indireta, mediante os dados que nos são fornecidos pelos sonhos, atos falhos, os testes, a associação livre, os atos falhos e os xistes, né? Que são projetivos à história de sintomas neuróticos e psicóticos. Praticamente se conhece o inconsciente em expressão consciente. Os psicanalistas não são os únicos que admitem a existência do inconsciente. Filósofos e psicólogos admitem a existência de um inconsciente, mas muitos os fazem de modo negativo. Mas para a psicanálise, o inconsciente é psiquicamente positivo. É um sistema em constante evolução e investido de energia psíquica. Segundo o conceito de Freud, o inconsciente não é contrário do inconsciente, como dizia outros, né? Nem o degradê ou latente, o que os filósofos da introspecção e da intuição hesita em conceder a categoria de psiquismo. Pelo contrário, é o grau preparatório do consciente e ainda, mais exatamente, é o verdadeiro psiquismo, o psiquismo real freudiano. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, seria incontestavelmente na palavra inconsciente, pois em psicanálise é a estrutura psíquica que compreende os impulsos e sentimentos dos quais os indivíduos não têm consciência. É a pedra do fecho de toda a teoria da psicanálise. O inconsciente é desconhecido para o indivíduo, mas parte do seu conteúdo podem, às vezes, passar à pré-consciência e daí virem a manifestar no inconsciente. Do modo de atuar no inconsciente, dá-se o nome de processo primário, por ser a primeira forma de atuação, a mais primitiva do psiquismo. A teoria psicanalítica considera os processos psíquicos essencialmente inconscientes e que antes de chegarem a ser consciente devem sofrer um complicado processo que tem suas leis determinantes, regras de gramática especial e lógica primitiva que reagem a esses sistemas e que nesse caso são do nosso processo primário. No processo primário deve-se considerar os elementos que atuam, levando-se em conta que o aparelho psíquico, o que chega a ser considerado, provém do inconsciente, ou seja, existe uma dinâmica que como tal deve ser regras a que se regem.